Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Wolfram, professor de História. Estou aqui para trabalhar com um assunto de suma relevância para nosso conhecimento e para o 10 da sua provinha. Mas antes de trabalhar com um assunto muito top de Roma Antiga, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Ativa aquele sininho de notificação para não perder nada no canal, ok? Aperta naquele botãozinho vermelho, aquele vermelhinho ali, ó. É rápido. Tô de olho, hein? Pessoal, então, o assunto é hoje Roma Antiga. Roma Antiga, gente, como vocês bem podem ver, ele é dividido em 3 fases. Foi dividido, no caso, pelos historiadores para poder ter uma compreensão de Roma. Roma, primeiro, foi uma monarquia, uma república e depois um império. E aí, como foi essa fundação de Roma? Roma, ela teve uma fundação com o livro do poeta Virgílio, a Eneida, onde conta a construção de Roma feita pelos irmãos Rômulo e Remo. Rômulo e Remo, quando crianças, foram abandonados por sua mãe e amamentados pela loba, a loba Capitola. E essas crianças, pessoal, quando vocês bem lembram de Rômulo e Remo, já lembram da loba amamentando na loba Capitola. E aí, pessoal, Rômulo e Remo fundaram a cidade de Roma, mas teve uma contradição. Por quê? Porque Rômulo, com inveja de Remo, matou Remo para se tornar rei de Roma. Mas há um problema. Será que é fato ou fake? Ou mito? Como a gente pronuncia atualmente também. Ou mito? Fato ou mito? Os dois. Por quê? Porque de fato, o primeiro rei vai se chamar Rômulo. E mito? Por que mito? Porque provavelmente os livros que Virgílio escreveu já tinha lá no poder Rômulo. Então, ele possivelmente colocou o nome de Rômulo em relação ao mito. Então, ficamos na dúvida se é fato ou mito. E aí, uma outra sugestão é a formação com os povos, que foram os latinos, sabinos e etruscos. E lembrando, pessoal, que eu vou dividir esse vídeo, esse Roma Antiga, na verdade, em 3 blocos, ok? E latinos, sabinos e etruscos. A monarquia, galera, era composta por um rei, óbvio, mas a monarquia teve 7 reis, 4 de origem latinas e 3 de origem etrusca. E como é que essa monarquia vai governar? Essa monarquia, galera, ela vai governar junto ao Senado e à Assembleia, que são órgãos que ajudam a monarquia a controlar Roma. E qual é a classe social? A classe social que vai estar nos 3 períodos: monarquia, república e império. Vai ser quem? Os patrícios, plebeus, clientes e escravos. Mas, professor, quem são os patrícios? Os patrícios são os grandes proprietários, os latifundiários, os aristocratas, as pessoas do faz-me rir. E os plebeus? Os plebeus são antônimo, são os pequenos proprietários. E os clientes? Os clientes são pessoas livres e sem posses. E os escravos? Os escravos geralmente era como a Grécia. Ou era por dívida, ou por guerra, ou como você quiser pronunciar, conquista. Ou guerra, ou dívida. Ou seja, pessoal, como é que essa monarquia vai cair
para surgir a república. Vamos lá. Os 4 primeiros reis eram de origem latina, certo? Então o que acontece? A monarquia era assessorada pelo Senado, onde a maioria era de origem latina. E os 4 primeiros reis, como eu disse a vocês, são de origem latina. Então eles têm ideias em comum. Então eles agem em consonância para governar bem a Roma antiga. E como é que vai entrar em colapso a monarquia para ter uma transição da monarquia para a república? Porque os 3 últimos reis vão ser etruscos. E no Senado, a maioria, como disse a vocês, era de origem latina. E os outros reis vão ser de origem etrusca. E os etruscos também estão no Senado. Porém, o Senado é de maioria latina. Então, você acha que os etruscos ou os latinos vão votar a favor de um rei etrusco, sendo que na Assembleia e no Senado latinos e etruscos não se dão bem? Então é óbvio que o Senado, em sua maioria, vai fazer o quê? Dar um golpe na monarquia, no caso que vai ser o último rei, um etrusco chamado Tarquino, o soberbo. Por que soberbo? E por que ele tomou esse golpe? Porque, pessoal, ele era um rei que começou a se aproximar do povo. E vocês sabem muito bem, galera, que Patrício não gosta de plebeus, clientes e escravos. Por quê? Porque Patrício é rico, o resto é pobre. Então, se Tarquino se aproximasse mais do povo, possivelmente ele poderia fazer o quê? Uma reforma agrária. E o que é uma reforma agrária? É uma redistribuição de terra para quem não tem. E isso vai culminar em quem? No prejuízo de quem? Quem vai perder terras aqui? Quem é o grande proprietário de terras? Os patrícios. E os patrícios estão dentro do Senado. Eles são de origem latina, mas recebem o nome de patrícios. Então é óbvio que os patrícios vão dar um golpe em Tarquino, o soberbo. E uma outra denominação, os patrícios. Não é à toa que as pessoas têm o costume popularmente de dizer: que patricinha, que patricinho. Patricinho não, a gente fala Mauricinho, né? Patricinha se refere a uma pessoa que é mimadinha, pessoa rica. Então é em relação a Roma. E aí, pessoal, o Senado vai dar um golpe em Tarquino soberbo pela aproximação da massa, do povão. E pessoas ricas não gostam de pessoas pobres, ok? E aí, eu vou continuar a república no próximo vídeo. No mais, é só.